uma coisa muito importante nesta feira. Se puedo resumir essa feira em um único objeto ou uma sensação, é que todo se falou sobre acústica. O principal tema todo era acústica. Desde os revestimentos, os objetos, todo era acústica. Eles até, se pode falar, essa apresentação toda só falaram sobre acústica, pero eu ampliei um pouco estas informações para dividir em alguns pontos importantes, que é um pouco mais do que acústica. Vamos falar de 6 pontos, mas 6, se pudesse, eu falaria por 20, porque tem tanto assunto, pero eu selecionei 6 tópicos muito buenos para refletirmos sobre as tendências desta feira. Vamos falar sobre silêncio, refúgio e bem-estar, estanteria, galeria, asientos sociais, economia circular e os colores, que são os principais temas que envolvem a feira. Então, antes de começar sobre tudo o que vamos falar sobre esses 10 tópicos, eu quero começar com um assunto muito importante. Antes de fazer toda essa apresentação, no momento que estava fazendo, e aqui na minha estanteria, tinha um objeto que me fez pensar muito sobre esse momento do design para corporativo, de móveis de escritório, de oficinas. Este objeto, vocês conseguem mirar o objeto, a câmera? Está vendo? Paola? Sí, se ve. Sí. ¿Conoces? No sé si conoces ese objeto. Es un objeto de design muy importante. Ele es un espremedor de naranja, de design de Philip Stark. ¿Por qué este objeto es muy importante para hablarmos ahora? Porque sabemos que la parte industrial, el desenho industrial, se começou com uma funcionalidade. Qual é o ponto mais importante quando pensamos em espremer uma naranja? Que ele tem que ser funcional, que consigo colocar a naranja e girar, e depois tem um jugo. Então, temos a funcionalidade. Em que momento em que rompemos a parte funcional para fazer que o objeto é mais do que apenas espremer naranjas? É um objeto de arte. Porque adicionamos que o design não é solamente funcional. O design também é emoções. Rompemos um momento importante que trazemos uma reflexão, principalmente na questão do corporativo. Creemos que lá na década de 90, o principal momento de estudar todos os desenhos, os espaços de trabalho, era a mesa, ou todo o espaço, não era para as pessoas, era para os ordenadores, era para os objetos. Era pensado na ergonomia totalmente, ou então era pensado para ser mais estável, nos móveis eram mais robustos, para que a funcionalidade esteja perfeita. E um momento, ha havido uma troca. E é pensado que as pessoas que envolve esse projeto, que ele é pensado na questão de bem-estar. Como esse objeto ele passou a ser mais do que uma função. Ele passou a ser algo emocional. Esta foto que mira agora é uma pessoa haciendo o toque. Quando falamos de acústica, como é dito, se pensamos na acústica em arquitetura construtiva, são parte da construção.
ou seja, nas paredes. Ele faz parte da engenharia. Quando ele passa a ser um objeto de desejo, tocável e tátil, quando ele se torna belo, assim como o objeto do Philip Stark, que rompe só a questão da funcionalidade e trazemos emoção para o objeto. Então, nessa feira, a parte acústica, ela transcende dessa questão de só uma função arquitetônica por um objeto de desejo. Então, o desenho não é só emocional, não é só funcional, é emocional. Se é pensado na empatia, o lado biofílico, a flexibilidade e bem-estar. Perfeito? Então, é uma conexão muito mais humana. Então, nossos descobrimentos. Importante que é dito que a acústica estava em toda a feira, em todo. Eu vou mostrar que absolutamente em todo. Mas antes de irmos a fundo para falar sobre acústica, eu quero colocar mais um ponto de reflexão. E tem uma frase que me gusta muito. O futuro não é uma colagem. É sempre uma colagem. É sempre uma mistura de combinação disso e daquilo. Antigo e novo. Vintage e clássico. E design moderno. Ou seja, olhamos sempre para o passado para pensar no presente. E é sempre algo circular. Estamos sempre volvendo a história e vocês vão observar que os objetos que vamos ver à frente têm muitas inspirações no Art Deco. Então, a ideia é sempre que a história se repete um pouco e trazemos um pouco do que o presente representa para o objeto. Outro ponto importante que vai ter na feira é como se trata o meio ambiente, ou seja, a reciclagem, os biomateriais. Há várias soluções do que é privacidade, o que é acústica, todos os estímulos cognitivos e visuais, e a gente vai entender um pouco de que é essa privacidade. E dizer que a flexibilidade é o ponto mais importante do que a acústica. Como este objeto e todas as coisas que estão acontecendo no mundo estão em transição. Estamos em um momento histórico único na história. É como uma montanha russa, né? Que sobe e desce. Idade Média, Renascimento e esta curva, correto? Esse ponto que estamos na subida, bem dessa curva. Por quê? Estamos no momento em que na oficina está tanto o analógico quanto o tecnológico. Então, são todas as gerações juntas em um mesmo momento histórico. E essa transição de subida dessa curva histórica, desse momento de transição, a gente não consegue muito prever o que vai ser esse futuro, como ele vai acontecer. Porque sabemos que as grandes transformações históricas acontecem em períodos entre guerras, períodos pandêmicos, em que a sociedade é transformada. A gente acabou de passar por uma pandemia, em um momento muito difícil. E esse momento é esse momento de transição, onde a gente está entendendo um pouco como vamos para frente, entendendo como essas gerações todas juntas acontecem em las oficinas. Então, a gente está bem nesse looping, a gente chama de looping histórico. E quando a gente está no momento de transição, a flexibilidade é o ponto mais importante. Porque a gente está pensando como é que esse escritório, que não sabemos muito, esse futuro, que não é muito certo, a gente está vendo nas notícias que, por exemplo, a Amazon
quer voltar tudo ser presencial. Uma parte da geração mostra que só quer trabalhar em lugar híbrido. Como é que esse escritório, essa oficina, vai acontecer? Se estamos num período um pouco muito incerto. Então, se pensa que os muebles têm que estar a ponto de las transformações, que os escritórios, e este é o desafio, que esse escritório pode se cambiar para que essa transição aconteça. Então, esse é um ponto importante para iniciarmos um pouco à frente. E antes de falar de acústica, temos que falar de uma palavra silêncio. O que é silêncio? Porque se eu perguntasse para cada um de vocês o que é um silêncio, eu tenho certeza que cada um vai entender de uma forma e gosta de sentir o silêncio de forma diferente. O silêncio mais recluso, o silêncio de só ter que ouvir uma coisinha mais importante, conseguir falar no celular, ou um momento de tranquilidade que precisa estar em si. Então, cada um tem uma forma de observar esse silêncio. Sabemos que a parte de cabines, ela veio como um boom, que estourou desde, acho que faz 2 anos, ou estamos no 3º ano, da explosão de que é ter as cabines nos espaços de trabalho. Só que é um silêncio total. Mas a gente tem que pensar em quais tipos de silêncio a gente precisa nesse espaço. Precisamos de um silêncio total? Precisamos de pequenos espaços de conchego, de bem-estar, que eu consigo falar no telefone? Então, eu vou te mostrar um pouquinho como é que funcionou essa feira quando a gente fala de silêncio. Essa primeira foto, pessoal, eu estou falando um pouquinho em português, porque são termos tão técnicos, assim, que eu acho que eu consegui falar melhor e me expressar melhor em português. Paola, se você vê que não está claro, você me interrompa. Está claro, pero como usted dice, hay algunas palabras técnicas que están en portugués, entonces solo sería hablar un poquito más divagar. Perfeito. Solo divagar y todo el mundo va a comprender. Esta é uma estampa 3D. Então, a parte acústica, ela passou a ser não algo lisa. Então, ela tridimensionou, ela criou formas, ela se rompeu para frente. Então, o toque no objeto se tornou algo importante, porque ele está próximo do usuário, da pessoa. Então, você vai observar que tudo isso vai estar um pouco tridimensional. Sabemos que na acústica, a parte tridimensional, deixá-la com esse relevo, temos mais qualidade, porque não reverbera tanto o som. Mas também a gente tem uma questão de ser uma peça de desejo, de uma peça que ele está próximo, muito mais próximo do usuário. Então, muita textura. Não tinha uma peça dentro da feira que não fosse com textura, né? Desse coisa 3D, para que a gente conseguia ter não somente o valor estético, mas sensorial. Muitos materiais inovadores. Temos toda a parte acústica é com green patch, ou seja, todo hecho com resquício de patch. Eles adaptaram a vários contextos de trabalho e divisões de espaços também. E, principalmente, a novidade são os objetos decorativos. Mas tudo isso tem uma questão muito emocional, e acho que essa foto conta um pouquinho de como as pessoas tocavam essas peças. E aqui é um pouquinho do resumo. Lembra que eu falei que um pouco tudo estava acústico? Então, a estanteria, por exemplo, a parte das costas, toda
com green patch, los relevos 3D, y esta debajo tiene toda la pared revestida con acústica, pero 2 piezas como cuadro de arte. Entonces, la acústica, el objeto, se ha puesto como una parte emocional y sensorial y artístico, como una pieza de arte. Entonces, un ambiente de trabajo inspirador, unido al diseño lleno de significado emocional y empático, tiene el poder de contribuir tanto a la creatividad como al rendimiento de los empleados. Entonces, voy a hablar una cosa que todo el mundo gosta, que es iluminación. Las iluminaciones se ha hecho muy grande con parte de acústica. Teniendo tecidos, papeles, green patch, todo. Então, essas luminárias hoje, quando hacemos os projetos corporativos, as iluminações, principalmente técnicas, não são solamente decorativas, elas também são iluminações indiretas. Então, você vai ver que a iluminação não é 2.700 kelvins, então uma luz mais aconchegante. Então, a gente tem colocado muitas luminárias decorativas, não só de teto, mas de piso também, com esses materiais que absorvem um pouco mais da acústica. Olha que lindo essas peças aqui, elas são feitas todas de tecido. Esta é hecha de papel. Nas nuvens, todas as nuvens acústicas, os baffles, estão com iluminação. Nenhuma vem em la feira se não tem uma funcionalidade. Então, unimos a parte estética com a função. Então, esta acá tem iluminação por acá, iluminação aqui. Esta, muitas luminárias com acústica. Temos esta acá com iluminação, eu creio que essa é muito bela, que tem um dibujo diferente. E esta me gusta muito. É feito com green patch, com garrafa PET, e os colores. Então, você pode ver que tem esta foto, temos alguns pontos importantes. Temos os colores, que são os colores mais mate, a iluminação, que é um pouco mais quente, e a iluminação mais direta, e temos a parte acústica. Também temos muito na feira as cortinas. E fica tão lindo, é muito guapo, é muito guapo. Esta, para dizer como as luminárias, a iluminação é muito grande, estas luminárias hechas com tecido um pouco mais lleno, fofinho, não sei como se falar fofinho. Cuando se toca una textura. Tipo lana, es un tejido tipo lana que es para revestir más que todo sofás y poltronas. Sí. Correcto. Y ahí tiene una textura. Este es, por ejemplo, una luminaria de piso que cuando llegué, juro, eu abracei. E tão fofinho que é esse cogumelo grande, assim. Porque dá essa sensação de empatia, de vontade de tocar, de fazer parte de uma textura. É uma sensação muito mais emocional, né? E sensorial e táctil. Puedes ver que el balcón também todo revestido. Los asientos, mesmo os asientos altos, a parte de cima é mais grossa, mais cheinha, para trazer mais conforto, as iluminações todas. Então, gente, tudo tátil, tudo para trazer esse conforto.
E uma ideia que tem aparecido muito na feira são essas luminárias que podem mover. Lembra que há dito que flexibilidade é um ponto importante? Já que passamos em um momento muito grande de transição, então, vocês podem levar a acústica para todos os lados, é uma coisa de se pensar. É claro que toda a tendência, toda a coisa começa um pouco exagerado, um pouco maior, é como um desfile de moda. Tudo isso tem que depois ser reinterpretado e ver o que funciona. Mas a ideia é que fica, que pode ser algo que pode levar de um ponto para outro. Nos revestimentos, lembra que he falado sobre 3D? Mesmo que a placa seja 2D, como se constrói a arquitetura do espaço, tem esse movimento curvo e tridimensional. Então, este ponto de transformação que é pensado e ampliado sobre a questão acústica é para trazer ao mesmo tempo colaboração, ao mesmo tempo pensar nesses espaços abertos, como vamos trabalhar com esses espaços, a questão do silêncio nesses ambientes, a questão estética, a questão emocional e na questão de bem-estar. Então, todos esses juntos, podemos começar a pensar um pouco do que, como podemos trabalhar os dibujos dos escritórios e consiga colocar todas essas informações juntas, né? E satisfazer a necessidade desse momento em constante câmbio. Esta, por exemplo, é uma funcionalidade da acústica que se amplifica não só da função de absorver o som, mas uma questão de um quadro, de uma peça de arte. Agora nós estamos discutindo se ele é bonito ou feio. É mais uma questão que pode ampliar a visão do que o objeto é muito mais do que só a função. Por exemplo, aqui bem ao fundo, ainda tem essa pessoa aqui. Opa, deixa eu passar para voltar. Azulejo, que se habla. Azulejo. Azulejo. Es de PET. Porque PET pode ser lavado, limpio. Então, para essas culpas corporativas, muitas das paredes são com essa parte acústica de PET. Então, os azulejos estão substituídos, estão cambiando para que com esses materiais de green patch. Cuando usted se refiere habla de Pechi o Petch, Petch es viene a ser como un cartón, ¿correcto? Como un cartón prensado. Sí, es con las garrafas de agua descartáveis, se ha transformado em um material acústico que hace como se fosse fios. Estes es fios un plástico reciclado, es un plástico reciclado que lo convierten con un diseño de azulejo. Sí, todas essas placas, todas que estão em la feira, são totalmente recicláveis, todos. Então, eles totalmente sustentáveis e também tem a questão de redução de emissão de carbono. Então, a ideia é que não só seja um material para trabalhar com a acústica e bem-estar, mas também pensado na sustentabilidade do material e no descarte de garrafas de plástico. Perfeito? Perfeito. Uma coisa muito importante desta foto que é sacado, essa pessoa sentada em essa silha me ha trazido uma paz, uma calma, porque se pensas que está em um sítio que tem em la volta
toda a parte acústica, a textura, o color, a biofilia, as iluminações indiretas, concorda que eles estão em um momento de tranquilidade e paz? Esse momento que pode fazer uma ligação, sentar com conforto. Observe que os muebles também estão revestidos com material acústico. Então, a feira ele caminha muito pela sensação de bem-estar. Olha isto. Olha como ele dito que todo é acústica. Olha os muebles, a parte do jardim. Eu creio que, não sei quem está na sala, mas os muebles construídos, os dibujos construídos na década de 90, 2000, os divisores eram muito hechos com tecido, né? O tecido, muito tecido. Já feito muitos projetos com tecido. Hoje está de volta, né? Então, todos os divisores de estação de trabalho estão também todos revestidos com tecido para melhorar a acústica. Este é um stand tão lindo, tão guapo. Esta parte de los armários, todo é de PET. Las luminárias. E este é mais espesso. Esse divisor de ambiente é mais espesso para criar essa sensação orgânica, mais humanizada. E vamos falar de cabina, porque, enfim, cabina é uma coisa que não pode mais faltar em las oficinas. Então, vou contar um pouco o que há distinto e que há de diferente do que tem hoje. Por exemplo, na questão de acessibilidade, a cabina está em piso, também não tem um degrau para que seja mais acessível. Os tipos de tampos de las mesas estão nos laterais. Há cabinas com uma função já de reuniões, né, prontas para reuniões de teleconferência. Lembra das coisas curvas que he hablado muito, né? Aqui, ó, muitos objetos com curvas. E, como falamos de privacidade, não só a privacidade do silêncio, da acústica, mas da privacidade visual. Então, muita cortina. Gente, tem cortina, é um momento que tem duas funções, né? Melhor absorção acústica, porque é tecido, e trazer um pouco desse conforto, né? Estamos num momento em que pensamos no design num estado muito mais emocional, da sensação mais de casa. E criamos também outras funções que não seja só a questão de comportar o mobiliário. Ele pode ser de podcast, pode ser para telemedicina. Tem crescido muito cabines para telemedicina. Você lembra? Perdón, Juliana, hay algo importante que destacar en la feria. Prácticamente no había un solo stand que no tenga cortina, pero algo importante de aclarar que estas cortinas ahora se utilizan para la absorción acústica, no solamente como un detalle de privacidad que se usaban hace muchos años atrás en las empresas y en las casas, se utilizaban estas cortinas simplemente por privacidad. Ahora el material con el que se desarrollan es con material o telas acústicas y tienen esa doble funcionalidad, ¿correcto? Correcto, esto mismo. Outros tipos de cabinas são com tecidos de texturas, com estampas. Outras são com la curva e com muitos colores. Esta é uma cabina que tem uma iluminação de coloterapia, não sei se habla assim, coloterapia,
em que vai cambiando os colores, e sabemos todos os benefícios que é a cromoterapia, então tem também trabalho com muita iluminação. O peso das cabines é muito grande, então estão aparecido com menos peso. Então, por exemplo, essa é com 23 menos de peso que as outras. As cabines mais leves, menos material. Isso não desqualifica ou diminui a qualidade. É só a pesquisa de material que concede que ela consiga ser mais leve e mais sustentável. Esta, por exemplo, é um tipo de sala que não é, ele amplia a ideia de cabine. Eu chamo de espaços territoriais, porque é uma reunião como todo, é uma sala toda. Por exemplo, tem toda a parte acústica, os carpetes, a absorção, a tecnologia, os muebles, que também tem os tecidos muito mais sensoriais. Justamente também tem uma coisa importante, que é a questão de flexibilidade. A flexibilidade desse momento que falamos de transição, que não sabemos muito bem como vai caminhar essas oficinas, esses muebles, esses espaços territoriais, podem cambiar conforme as transformações do escritório ou as transformações de trabalho, sem toda a carga de demolição e todo o lixo que acontece da construção civil. A construção civil é o segundo maior setor que polui o mundo. O primeiro é a moda e segundo é a arquitetura. Então é uma ideia muito mais sustentável, pensando nesses câmbios, nessas transformações dos espaços corporativos, em que pueda fazer a transição, ou mesmo a transição não somente de um sítio para o outro, mas também de outra oficina, de outro espaço, né? Cambiar para outra laje corporativa, sem ter muitos lixos, né, de construções ou demolição, ou mesmo ele passa a ser um ativo da empresa, ele é um bem da empresa. E outra uma coisa que é muito grande, que ha gostado muito, são os biomateriais. Então, esta marca, Vank, ela vem trazer uma cabine, não só como Green Patch, que é um material reciclado, né? Mas trazer uma pesquisa muito mais profunda de materiais, feito com folhas de bananeira, feito com fibras, também tem bananeira, ela tinha com linho e cânhamo. E aí, ela traz essa textura super bonita. Lembro que tinha falado que a acústica, né, quando a gente tem um desenho mais arrojado, esse desenho, a acústica melhora. Então, eles trabalham muito com o desenho e trabalhar com materiais sustentáveis. Eu acho que essa foi uma cabine que eu mais gostei, porque ela vai além da questão só do trabalho acústico, mas é pensado na questão sustentável como um todo. Aqui é um feedback, não terminamos, tá? Não terminamos. Aqui é só um feedback para eu encerrar com a acústica e a gente começar outro assunto. Lembra que eu falei que tudo estava acústico? Tudo, tudo. Tá vendo esse vaso aqui? Até os objetos, todos os vasos são com material de absorção acústica. Então, é o momento de realmente refletir como é que trabalhamos as oficinas com esses espaços abertos. Que tem a parte da estética, o conforto,
o desenho, a integração eficaz. Então, vamos um pouco experimentar e ver como isso vai funcionar para cá. Mas realmente tudo, inclusive até lixeiras, tinha totalmente em acústica. Agora vamos passar por um outro ponto. Refúgio de bem-estar. Lembra que eu iniciei a conversação falando de silêncio? Então, a gente começou com uma privacidade muito maior, que são as cabines. E agora eu chamo esses espaços aqui, que são espaços que são casulos. Casulos por quê? Porque é um espaço que permite uma privacidade acústica, mas não te deixa fechado o espaço como um todo. Então, eu consigo ter uma conversa, usar o telefone, usar o computador, usar um notebook, trabalhar nesse espaço com uma qualidade maior de acústica, mas de outras formas, inclusive a questão orgânica. Então, são linhas muito mais fluidas, formas orgânicas, iluminação sempre, muita iluminação. E essa mesa era incrível, porque ela sobe a altura e desce esse espaço. Então, a gente tem clareza nas formas estéticas, né, que traz esse conforto, né? Porque quando a gente fala de biofilia no escritório, a gente não está falando só de ter vegetação no escritório, né? De ter a parte verde, mas a sensação do natural e aconchego são partes que a gente chama de design biofílico. Então, são as madeiras, são os tecidos mais texturizados, são as cores, são as formas mais orgânicas, que vai trazer um escritório muito mais biofílico. E essa simplicidade das curvas. Quebramos o 90 graus, né? Para trazer um pouco mais desse redondinho e desse fofinho, dessa coisa mais espessa. Então, você consegue fazer pequenas reuniões ou conversas, ou estar sozinho aqui, eu acho que são muito mais espaços para estar sozinhas, e escolha desses espaços. Então, vamos ter muito dos sofás altos novamente, né? Que vem com força em uma época, e agora voltou novamente com esses sofás que tem esses revestimentos mais altos. Só que, como eu falei, ele é mais espesso, ele é mais grossinho e muito mais texturizados. Ou esse semi-casulo, né? Que tem essa privacidade, mas ao mesmo tempo não separa, né? Você está integrado no ambiente. Este daqui, que forma mais ou menos um O, então eu tenho um espaço de conversação entre um e outro. E ao mesmo tempo eu consigo estar, né, no escritório. Essa pessoa aqui eu achei super engraçada, acabei de tirar a foto dele, não vi que ele estava aqui com a boca aberta. Então, tá, uou, que sofá maravilhoso! Mas é para demonstrar um pouquinho que esses sofás estão muito mais altos, né, nas laterais, justamente para trazer esse conforto acústico, sempre iluminação, né? A iluminação veio muito forte na feira. Esses sofás distintos, ao mesmo tempo, de um lado, eu tenho aqui para 4 pessoas, ou para 2 para uma conversa rápida. Então, ele é multidisciplinar, multifuncional. E esse aqui, gente, é muito legal, porque você senta aqui e você gira totalmente o corpo e se fecha. Eu duvido que alguém fechado aí, alguém vai chegar e cutucar, oi, posso falar com você? Porque, de certa forma, você se fecha, né? Quando você cobre suas costas, você acaba se fechando nesse espaço. Então, é uma forma de privacidade diferente,
sem fechar o espaço como um todo. Achei bem, apesar que eu não usaria, mas eu achei bem inteligente a estratégia deles. Muitos sofás altos, super curvos, né? Estão bem com muita força. E os famosos cafés, que são os espaços mais discutidos nos smart offices, que é esse espaço de encontro. Então, esses espaços de encontro, eles estão não mais com tanta cadeira corporativa, mais dura, mas com peças mais de design, né? Uma peça que facilmente você usaria em casa. Os sofás mais altos, mais texturizados. Aqui você pode observar que essa cilha tem uma cor, né? São as cores mais mates, mas também, ao mesmo tempo tem textura, tecido, toque para esse café. Esse lugar aqui, esse sítio é muito guapo. Este sofá, esta mesa, essa silla, la parte de jardín, los muebles, traz una sensación de conforto. Oye, Y esta foto. algo que Juliana, tenemos que destacar es que ahora no llega ni un proyecto, no existe ni un proyecto corporativo de oficina sin un espacio para un coffee point, para un área de descanso, un área colaborativa. Entonces, este tipo de espacios que estás mostrando precisamente permiten a los funcionarios no solamente trabajar, sino tomarse un café con un cliente, comer su merienda, descansar un poco. Entonces, tienen que ser ambientes donde las personas realmente se sientan en casa, ¿no? Por eso es que cambia totalmente el estilo de las sillas, ¿no? Sillas más de casa y no sillas de oficina, que ya no se ven tanto en este tipo de espacio. ¿Ves? Ahí vemos la cortina también, o sea, la cortina es algo que resalta en todos los espacios de trabajo, y esta mesa alta que ya viene con una textura ya acústica también. Entonces, como la Paula dice, ese espacio de reunión tiene muchas cosas que recuerda con una casa. La parte verde, las plantas, la cortina, la iluminación indirecta, los estofados, la carpete, todo eso trae una sensación de bienestar. Así como las mesas altas, también viene con ese revestimiento acústico. Lembra que o asiento é dito que está mais alto porque tem mais conforto, mesmo que seja uma banqueta, tem que ter um pouco de conforto. Las sillas para o momento de ocio, estar individual e no momento que queira quedar solo, há um destaque muito grande na feira. Muitas poltronas, muitas silhas desta forma ou assim, para momentos únicos. E antes de entrar em centros sociais, uma questão para falarmos, já reparado que estamos num momento muito individual? Estamos cada vez mais fechando em si. Por exemplo, se vocês forem num restaurante, você vê que a maioria das pessoas não estão se vendo, elas estão muito mais no celular, muito mais conectado. Então as pessoas estão muito mais solitárias. É possível observar até na feira que mesmo esses objetos que eu chamo esses casulos são para espaços individuais. Em um momento, não sei se vocês conhecem, um mobiliário na década de 50, chamado um Action Office. Foi o primeiro mobiliário do mundo, fabricado pela Herman Miller, que cria um sistema de trabalho. E são baias fechadas. Não parece que um pouco a gente está voltando a esses espaços individuais, ficando muito mais recluso? E a gente tinha muito as mesas, né? As mesas em L, claro, justamente para comportar o
ordenador, que é um tubo muito grande. Depois tivemos a explosão das mesas, das plataformas de trabalho para criar mais conexão, mas percebemos que essa conexão não acontece muito boa, mas no momento estamos muito reclusos. E os mobiliários que esta acústica está muito cerrado para isto. Então, eu queria fazer uma reflexão agora sobre um produto que é destacado em la feira, que são os assentos modulares. Esses assentos modulares é um espaço no projeto, nas oficinas, em que podemos sentar sem nenhuma forma de fechamento ou barra entre as pessoas. Então, eu posso sentar e olhar para o outro, conversar com o outro. Estamos falando de um escritório que tem gerações diferentes nesse momento, e as pessoas precisam se conectar. Por isso que eu falo em assentos sociais. Por quê? É promover uma conexão entre as pessoas, um espaço coletivo, mostrando como o desenho e o assento pode inspirar encontros e interconexões. Como podemos fazer que nesses espaços que estamos muito mais individuais, organizar espaços de encontros sociais? Se formos pensar em Durkheim, que fala somos seres sociais e vivemos em sociedades e precisamos um do outro, é um desafio, todas essas coisas que eu venho apontando aqui, a criar um espaço ao mesmo tempo que ele seja empático, ou seja, ele acolhe o seu momento, mas ao mesmo tempo não deixa você totalmente recluso e permite uma interação e uma conexão entre as pessoas, que é super importante, né? É um desafio da gente incentivar conexões casuais entre as pessoas, estimular essa interação. Então, eu falo que hoje o sofá é o objeto dentro de nossa bolha de projeto corporativo é que mais cambiou com o tempo, que mais se ha transformado. É o objeto de la feira como um todo. Poucos lugares, poucos estandes falavam sobre mesas, sobre estações de trabalho em si. 80%, eu digo 80%, se falou sobre sofás, sobre cilhas, sobre bem-estar, sobre como trabalhar com esses elementos. Pouco sobre estação de trabalho. Porque estação de trabalho virou meio espaço de commodities. Então, o que a gente vem trabalhando e as coisas vem falando são esses diversos espaços territoriais nos escritórios. Então, eu falo um pouco importante, que é uma mensagem. Sentar-se com uma experiência coletiva. Então, pensar nessas conexões de espaços onde podemos fazer interações importantes. Precisamos viver em conexão com o outro. E este é um exemplo de um espaço onde tem as tendências que há dito sobre Art Deco, as curvas, ao mesmo tempo, essa parte de interação. Esta foto é muito boa, muito boa, porque bem que podem mirar que as pessoas aqui podem sentar, conversar, mirar um para o outro e permitir uma conexão um pouco mais profunda. Porque se estão sentados em um sofá, em alguma coisa confortável, vocês concordam que a gente está mais propício e mais relaxado para olhar o outro de uma forma mais empática? Outro ponto importante, você reparou que todos esses sofás, elas estão um pouco mais baixos? Lembra que eu falei sobre ergonomia, em que o momento da década de 90 e 2000,
a gente falava da ergonomia, da NR17, das normas técnicas para o trabalho, e a gente está agora falando que o sofá é mais baixo, né, que não é 90 graus, para que você esteja no estado mais relaxado de encontro. Olha aqui, né? Então, os sofás modulares têm muito desse lugar, né? Que a gente consegue fazer conexões e modular ele no espaço, trazendo flexibilidade, interação social e aqui uns colores, né? Bem-estar. Tá vendo que isso aqui tá mais alto? Tá mais alto, tá mais baixo? O sofá? Ele está mais baixo justamente para trazer esse espaço mais confortável, um pouco mais residencial. Sofás curvos, esses sofás que ficam em volta dos pilares. E o curvo. Nunca trabalhamos tanto na arquitetura os projetos muito mais curvos, né? Então, esses móveis a 120 graus, na feira tinha de monte, assim, muita dessa parte curva. Então, você vai ter aqui, olha aqui como é espesso, lembrando muito do Art Deco, e mais baixo. E o Art Deco aqui, ó, fazendo festa. Então, ele vem fazendo essa curva, né? Essa coisa de recortar o espaço. Ele vai trazer uma textura para ser muito mais biofílico, orgânico. Então, os estofás vão ser as estrelas da feira. E eu acho que um ponto importante, quando a gente traz uma necessidade, por exemplo, o descanso, aliado a um bom design, a gente consegue criar uma experiência, né? Que eu coloco aqui como uma experiência social. Tá vendo? Você consegue observar essa imagem, né? Esse ponto que a gente olha um para o outro e consegue conversar. Então, é importante que o poder do design consegue fazer e trazer essas diferentes experiências sociais. E chegamos nas estanterias, galerias. Tá muito legal como é que eles pensaram nas estantes, as estanterias. As estanterías estão, além de comportar o objeto e la parte de vegetaciones, tiene espaço de trabalhos diferentes. Puede personalizar con, como se escribe, losa. Paola, ¿cómo se dice losa en español? Losa vendría a ser un Escribe. vidrio, nosotros la losa le llamamos al vidrio que viene esmerilado para que sea utilizado como una pizarra. Isso, uma pizarra. Então, Entonces, tem muitas exactamente, entonces ahora, ¿cuál es la tendencia en las oficinas? Que entre oficina, en vez de ponerle Durlock o módulo ciego en MDP, se coloca la losa, que es el vidrio que ya viene esmerilado precisamente para que sirva como división y al mismo tiempo como una pizarra para trabajar, para poder utilizarlo entre oficinas y puedan utilizarlo como pizarra en ambas oficinas. Eso se está viendo mucho en las empresas porque las pizarras son una necesidad y aquí lo que se ve la losa o la pizarra inserta en los muebles, tanto casilleros como también para exposición de productos, ¿no? Sí. Y también divisiones de ambiente. Entonces, a vez de tener un drywall, tiene una división de espacio, que es una estantería, que es multifuncional. Por ejemplo, Locker tiene pasto de conversación, la parte de poder hacer las escritas y los objetos. Também é uma função muito sustentável, porque se estamos falando de função funcional e de flexibilidade, podemos fazer que os espaços podem se cambiar de forma distinta. Olha isto. Com rodízios, que funciona como estante e divisores de ambiente.
la parte con zapatas o los divisores. Y este es lo que tienen, que son las microarquitecturas, espacios de paredes distintas, con distintas funciones. Entonces, al invés de tener una pared común, hacer esa pared una función divisoria que comporta también las estaciones de trabajo. Entonces, tiene esa parte de apoyo de las estaciones. Aquí una otra. Y aquí también lembran que ha dicho que los muebles están flexibles, muchos rodillos en los muebles. Aquí una otra estantería que tiene distintas formas de hacer aquí. Sí, eu estava tentando achar uma palavra. Para sentar, para colocar la roupa. E os colores, muitos colores. Lembra que dito que muita acústica? Sim, acústica em tudo, inclusive na estanteria. Colocación de vegetaciones, la parte acústica en las costas. Entonces, para un resumen todo, inclusive las puertas también son con revestimiento acústicos. Toda esta parte. Entonces, vamos para outro ponto, que é a economia circular. Tudo, a feira, principalmente na parte da Europa, é muito pensado na questão de como, de uma responsabilidade e na solução sobre os resíduos de lixo, né, dos resíduos industriais. Então, toda a parte de acústica, principalmente da acústica, é hecho com PET, que são essas garrafas que são trabalhadas a fio e quedam no material que é prensado a quente e reutilizado. Então, uma parte muito interessante da feira, um espaço inteiro, foi falado sobre 1000 materiais. Porque a gente está falando aqui sobre reciclagem, né? Mas por que não criar materiais que já são sustentáveis, em que por si só a natureza ela tenha o poder lá de dissolver, enfim, elas. Então, você vai aparecer muitos móveis de fibras de banano, espumas para espuma de muebles, algas marinhas, tapeçaria com composição de fibra de taboa, justamente para se pensar com responsabilidade e com diminuir o impacto ambiental que tem e redução do carbono, né? Redução do CO2. Eu creio que não só esta, mas as próximas edições da feira vêm com muito mais força a questão do desenho, muito mais com responsabilidade sustentável. Então, vocês têm na parte toda de falar de circular biomateriais, inclusive a parte da moda. Lembra que eu disse que uma das pontos das indústrias, dos setores que mais poluem é a moda? Então, existiam materiais pensados nessa acústica de reciclagem de tecidos. Os green pets, que estão aí super famosos, que é utilizados como na parte de acústica. Um stand inteiro, a Flock veio inteira utilizando de material de refúgio da fábrica. Esses papelões aqui são rolos de tecidos que eles guardaram e montaram todo o stand. Os restos de materiais que são de metais. Então, são 10 quilos aqui, praticamente, de materiais que são reciclados. Esse material, gente, é tão incrível. Ele é um material PET e ele é feito
com flores da estação. E ele tem um cheirinho, ele é prensado a quente, as folhas, e você chega e tem cheirinho de campo, assim. Eu cheguei pertinho, assim, ai, que delícia. E não tem nada, nenhum parecido com o outro, porque é feito conforme as flores da estação. Então, ele é um objeto muito único. É lindo, assim. Acho que é legal as experiências de biomateriais. E essa eu amei, porque, gente, realmente é cheiroso, é perfumado e ele é lindo. Gente, olha aqui. Essa margarida aqui, olha essa florzinha, coisa mais linda. E aqui tem um stand muito legal, que todos os móveis são reciclados. Todos os móveis são feitos. Esse é de Amsterdã. Eles pegaram todos os lixos de garrafas PETs que estão nas margens e são reciclados através dos lixos dos rios, das margens dos rios de Amsterdã. É bem legal. Aquí, por ejemplo... Ahí lo que dice Juliana, que todo el material que se utiliza en estos muebles que ven es reciclado de los basureros, de las botellas de bebidas, de Coca-Cola, y se recicla todo este material para poder producir. Entonces tienen una textura como de fibra de vidrio, Sí. Textura de vidrio mixturada con lana, es lo que se siente en la textura, ¿no? Pero tanto la lana como el plástico, ambos son reciclados, 100%. Esta, por ejemplo, tiene un asiento 300, la parte superior 311 botellas de PET reciclada. Eu creio 311 que... botellas solo para una silla. Solamente para uma silla. Wow. Todo o reciclagem. Uma coisa que a América Latina, né, no Brasil, incluindo, né, toda a América Latina, ainda estamos caminhando ainda muito lento, mas estamos caminhando para pensar em muebles muito mais sustentáveis, pensar no ciclo de material. Lá fora é uma coisa que já não se cabe mais não ter a questão de selo ESG. Hoje a gente tem pensado muito mais nessa questão de como é que esse material ele é jogado na natureza, como a gente recicla e como esses novos materiais possam ser absorvidos. E eu tenho super esperança, porque somos um continente onde tem uma riqueza enorme e eu acredito muito na ciência e como a gente pode ainda avançar muito sobre isso. Eu sou super esperançosa. E aí, só para a gente trazer uma reflexão mesmo, a importância de criar, né, novas técnicas e cada mês investir em processos de produção de carbono neutro, né, integrar esses modelos mais circulares, como esse material, por exemplo, feito das espumas de ervas marinas. E, por último, chegamos no final, falar de uma coisa que a gente adora, que é cores. A parte que eu mais amo. Só um minuto. Vamos observar que nos ambientes, as cores são mais análogas. O que são as cores análogas? São as cores do ciclo cromático que estão cerca um do outro. Então, os espaços estão com as cores próximos. O que acontece com os espaços interiores onde utilizamos as técnicas de colores análogas? Só um minuto. É um recurso muito que é feito no cinema. No cinema, por exemplo, quem já assistiu o filme do Wes Anderson, por exemplo, O Grande Hotel Budapeste? Ele usa as cores análogas para trazer profundidade e emoção para o espaço. Quando a gente coloca as cores cromáticas numa sensação de continuidade e equilíbrio visual, ele traz
uma sensação de acolhimento. Ele dá uma sensação de uma conexão emocional mais autêntica. Isso é explorado muito no cinema. E nesses espaços vem muito forte. Eu estive na Vitra, na Alemanha, visitando o espaço do museu, né? O maior museu do mundo de objeto. E lá, todos os espaços que foram projetados são com cores análogas, justamente para um momento que a gente está de precisar de estar com conexões muito mais profundas. E aí, eu vou mostrar algumas coisas para você. Olha essa imagem. Então, a gente tem tons muito próximos. E um recurso visual que é usado também muito na arte. Matisse, por exemplo, né? Eu amo o fauvismo, né? Que é a parte do Matisse. Quem conhece sabe que ele usa tons de contraste muito forte um do outro. E aí eles trazem o quadro com cores análogas. E quando ele quer mirar, colocar você para um ponto focal que ele quer, te levar a um lugar, ele põe um tom de contraste. Então, vocês concordam que eu tenho um espaço visual que dá uma sensação de continuidade? E, ao mesmo tempo, eu te levo para onde eu quero, trazendo uma força de contraste muito pequena? Então, isso dentro dos espaços que foram criados na feira, ou até mesmo a gente, né, observando a parte da Vitra, e o Museu da Vitra, e as tendências que eu tive em Milão, é que os espaços eles estão utilizando esses recursos mais cinematográficos. Tá vendo os tons? E as cores? Não é uma cor tão pastel, não é uma cor tão saturada, ele está no meio, as cores, que é para trazer esse tom mais mate, é um tom de mais de conforto. A gente está falando de um momento que a gente quer uma conexões mais profunda, autenticidade, volta para casa, aconchego, acústica, cortina, tudo isso evoca a questão do bem-estar. Tá vendo? Os espaços são cores próximas, cores análogas aqui, ó, né? Tons de verdes. Aqui bem próxima, tem o rosa, o vermelho, o laranja, que são cores que estão próximas. E aqui tem outro recurso que eu falei que a gente usa cores análogas e um ponto focal para te levar. Ele não é só um ponto de focal de contraste, mas também é um ponto focal de textura. Então, ele vai para 2 lugares. E para a gente fechar, vocês que ficaram até aqui, peço até desculpa, porque eu acho que eu fui aprofundando tanto e eu não consegui falar isso tão ainda. Eu estou estudando, eu estou indo para o espanhol, mas eu consegui falar todas as experiências, eu falei um pouco em português. Eu vou abrir o bate-papo para a gente conversar um pouco mais. Mas é para mostrar um pouco sobre que esse futuro meio incerto que a gente tem olhado para ele, que a gente não sabe muito o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo a gente está carente por relações mais profundas, mais densas. Estamos buscando raízes e conexões autênticas. Então, acho que um pouco do que vem falar da Orgatec foi até quando eu falei que eu abracei a luminária por ser fofo, me senti aconchegada, é trazer essas novas experiências do trabalho. Então, eu vou fechar aqui e vou abrir a nossa conversa. Vou interromper o compartilhamento. Prontinho, gente. Obrigado por estar comigo. Desculpa se eu não consegui falar, porque eu acho que eu fui com tantas emoções sobre falar sobre uma coisa que tão profunda, que eu acho que consegui falar melhor. Paola, me ajudou muito. Obrigado pelas colocações.
Estamos abertos para um papo. A Paula vai me ajudar aqui, se alguém tiver alguma dúvida, quer falar sobre algum ponto importante. Sí, por favor. Bueno, agradecerles nuevamente a todos su participación, su asistencia, y aquí estamos abiertos a escuchar cualquier consulta que ustedes tengan adicional respecto a la exposición y la información que nos ha compartido Juliana, ¿no? Que más que una presentación, ella quería compartirnos todas las tendencias que vio ahora en Europa sobre el nuevo mundo en las oficinas corporativas, ¿no? Entonces, vimos mucho acústica, iluminación, biofilia, sofás modulares con alturas más bajas para que la gente esté más confortable, inclusive adornos acústicos, cortinas acústicas. Entonces, hay muchas novedades en el mercado, entonces nos gustaría si pueden hacer alguna consulta, si alguien tuviera, estamos abiertos aquí para que Juliana les pueda contestar. Juliana, ¿cómo estás? Te habla